ficar bem quietinhos. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Já cantamos, já contribuímos, já oramos, lemos a Bíblia. Agora chegou o momento de você ficar quieto e pedir a Deus que fale o seu coração nesta noite através da sua palavra. Diga comigo: Senhor, por graça, por misericórdia, para o meu coração nesta noite, também através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você fez oração com sinceridade de coração, certamente Deus vai trazer uma palavra para você nesta noite. Amém, queridos. Mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz. Amém. Abra sua Bíblia. Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Mesmo sentados com toda reverência, leiamos essa noite. 14 de São Marcos, verso 32 ao 42. Essa noite eu quero pregar sobre o tema Getsemane, lugar de harmonia. Esse é o nosso tema nessa noite. Getsemane, lugar de harmonia. Todos acharam? Digo amém. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou na terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amém, igreja? Glória a Deus. Amados, essa noite, quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, nós encontramos um dos dias mais diferenciados que Jesus viveu sobre a terra. Como assim, pastor? Diferenciado. Um dia de agonia. Um dia que foi não eufórico, um dia não de milagres. Um dia não em que Jesus, ali numa quinta-feira, quando nós entendemos o contexto dessa palavra, quando ele, ao chegar à tarde, ele mandou um dos seus discípulos e procurasse uma casa para que fosse ali realizada a última ceia do Senhor. E a Bíblia diz que ele reuniu seus 12 discípulos, e naquele momento a Bíblia não fala, mas creio eu que Jesus não estava eufórico, Jesus não estava tão irradiante como os dias anteriores com os seus discípulos. Jesus estava pensativo, porque como homem ele não poderia ver nada, mas como Deus, pastor Eudes, ele já podia prever aquilo que estava para acontecer. E nós entendemos, queridos, que na nossa vida pessoal, nós entendemos que na nossa vida secular, a vida não é apenas constituída de momentos bons, de momentos de alegria. A vida é constituída de momentos de tristeza, de momentos em que a dor bate em nossa alma e que muitas vezes pensamos em nos esconder de tudo e de todos. Mas glória a Deus, que nesses momentos nós olhamos para os céus e entendemos que há um Deus poderoso, acima
vai passar, aleluia. Jesus está pensativo nessa última Santa Ceia. Hoje é um culto de Santa Ceia, e Jesus está realizando há mais de 2000 anos atrás aquela que seria a sua última ceia. A Bíblia diz que eles acabam de cear, e após cear, Jesus faz um convite, não para ir libertar o endemoniado como ele sempre fez, não para agora multiplicar pães e peixes como ele fez no começo do seu ministério, no capítulo 5 de Mateus. Jesus agora chama os discípulos para ir a um lugar chamado Monte das Oliveiras. Repita comigo: Monte das Oliveiras. E Jesus parte agora com os seus 12 discípulos para esse monte, um monte conhecido, um monte tradicionalmente conhecido pelo judeu. E Jesus vai agora com os seus 12 discípulos, e quando ele chega dentro desse monte, nesse Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que lá há um jardim, e esse jardim se chama-se Getsemane. Getsemane significa a prensa de óleo. Jesus era a verdadeira oliveira, e ele é a oliveira verdadeira, e ele estava para ser prensado, presbítero, por nossos pecados e pelos nossos delitos. E o óleo que saiu do Senhor, aleluia, no dia da crucificação, foi um óleo que pôde regenerar a minha vida e a sua vida. É por isso que você está aqui nessa noite, adorando a esse Deus poderoso, porque um dia um chamado Jesus de Nazaré decidiu ir ao Monte das Oliveiras, e dentro desse Monte das Oliveiras, um chamado Jardim da Getsemane, ele foi orar e interceder pela sua própria vida. E é agora que eu entro na mensagem propriamente dita. Jesus agora está dentro desse jardim chamado Getsemane, pastor Wilson, e ele está em angústia. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que ele não está agora irradiante como nos dias anteriores, mas ele chama Pedro, Tiago e João, aqueles três que sempre andaram com ele, aqueles três que sempre estiveram com ele nos momentos especiais. Quando eu me relembro disso, eu me lembro que certa feita Jesus chamou Pedro, Tiago e João para a transfiguração lá no outro monte chamado Monte Tabor, e lá foi revelado através de Moisés e Elias, e uma tenda que estava no meio daquela grande encenação, 3 tendas, melhor dizendo, daquela grande encenação, e Moisés e Elias revelam que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Pedro, Tiago e João vivenciaram muitos momentos íntimos com Jesus, porque realmente, de fato, de verdade, eles sempre estavam nos momentos mais alegres, e agora estavam no momento mais difícil do ministério de Jesus Cristo. E quando Jesus agora está ao céu e meio lá orando, angustiado de alma, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estão ao lado de Jesus. E naquele momento em que Jesus começa a orar intensamente, ele era Deus, mas ele era homem, e a sua alma estava começando a se angustiar, a sua alma estava triste, presbítero Cine, porque ele estava pressentindo que após alguns momentos da sua vida, tudo ia ficar mais difícil, tudo ia ficar um pouco mais doloroso. A entrega de frutas da vida dele estava para acontecer. Ele já tinha saído dentro da meio a ceia e tinha partido para vender Jesus, e por isso a alma do Senhor começa agora a se conturbar. Eu queria que você imaginasse agora Jesus dentro desse jardim de Getsemane, angustiado, temoroso daquilo que poderia, como homem que ele era, ele temeu de certa feita aquele momento que estava para lhe acontecer. E nesse momento de angústia, minha Bíblia diz, não nesse Evangelho de Marcos, Lucas fala que o seu suor começou a se tornar como gotas de sangue. Tamanha a angústia que o meu Jesus e o seu Jesus estava passando naquele momento. Naquele momento eu penso agora no cenário, Jesus falando, e a angústia tomando conta da sua alma, o inferno todo se levantando contra ele, todo o pecado do mundo estava para ser depositado sobre a vida dele, e o meu Jesus agora está tão angustiado que a Bíblia nos informa que ele suou gotas de sangue. Eu até há pouco tempo não entendi o porquê Jesus tinha suado gotas de sangue, e eu fui para a ciência e para a psicologia entender porque um ser humano chega a evaporar pelos seus poros gotas de sangue. A psicologia e a ciência diz que quando o ser humano está sob uma forte adrenalina, pastor Eudes, ou sob uma forte pressão exterior, a qual Jesus estava, o ser humano ele é acometido de 3 coisas. Primeiro, um infarto miocárdio pode acontecer com ele, porque a adrenalina começa a jogar sangue para o seu coração, e o coração do ser humano não tem mais como bombear esse sangue, e aí ele morre de um infarto de miocárdio. Quando ele vence essa trajetória, esse momento do infarto, ele pode também morrer de um derrame,
começou a colocar aquela pressão externa, pastor Eudes, pelos seus próprios poros. É por isso que a Bíblia nos informa que ele suou gotas de sangue por amar a mim e a você, e porque ele viu além daquelas densas nuvens, além daquele Getsemane, ele viu a mim, ele viu a você, e por isso ele se levantou e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade na minha vida. Como homem ele pensou em desistir, mas como Deus ele resolveu prosseguir. Aleluia. E Jesus se levanta agora, diz a Bíblia que ele se levanta, e quando ele vai e retorna aqueles homens que estavam lá embaixo, um pouco abaixo, quando ele pensava que ele estava contando com o apoio da oração dos seus 9 discípulos, e ficaram lá embaixo, eles se encontram dormindo. E a Bíblia diz, presbítero assim, que eles ensinam a orar e vigiar. Jesus sempre teve um costume muito lindo na sua vida ministerial. Qual, pastor André? De orar e buscar a presença de Deus. Toda vez que Jesus era contemplado com a vitória dos céus, ele não fazia como você e eu fazemos. É natural que quando nós recebemos uma vitória, nós vamos para uma pizzaria ou para um grande churrasco e comemoramos. É natural do ser humano. Mas Jesus, toda vez que realizava um milagre, toda vez que Jesus fazia uma grande coisa, uma grande manifestação do poder de Deus, ele se recolhia e ia orar. Eu entendo isso, irmão, porque cada vez que nós temos uma vitória de Deus, o diabo e o inferno se levanta juntamente com seus anjos e demônios para querer nos destruir. Eu te digo como alerta: recebeu a vitória de Deus, se alegre, comemore, mas dobre o seu joelho, porque com certeza vai vir luta a seguir, vai vir luta querendo derrubar você, porque você conseguiu uma grande vitória. Jesus, quando desce, ele encontra os seus 9 discípulos orando, e aí ele exorta os discípulos, dizendo: vigiai e orai. Repita comigo: vigiai e orai. Orai e vigiai. Naquele momento Jesus está já de pé. Jesus, como Deus, já está vendo todas as coisas que estão para acontecer. Eu penso agora no cenário, quando Jesus se levanta, ele está vendo além agora do Monte das Oliveiras, e ele vê umas tochas, ele vê um grande número de soldados, e na frente desse grande número de soldados, pastor, está um que ele conhece, que ele conhecia. Quem, pastor? Judas Iscariotes. A minha Bíblia diz que Judas vem à frente, e ele já tinha feito um recado para os seus ali, que tinham comprado ele com pratas, com dinheiro, dizendo: aquele que eu encontrar e beijar, este é o Messias. E Jesus se apresenta diante daqueles soldados romanos, diante dos escribas e dos saduceus, porque o meu Jesus, como Deus que ele era e homem que ele era, ele estava decidido a ir até o fim, unicamente por te amar e por me amar. Amém, querido? E quando Judas chega perto de Jesus, ele dá um beijo. E quando ele o beija, Jesus diz: a quem procurais? E os soldados dizem: o Messias, o Jesus. E quando Jesus abre a sua boca, ele diz uma palavra lá no Velho Testamento: eu sou. E a minha Bíblia diz que quando Jesus diz essa palavra, os homens caem por terra, porque aquele eu sou era a revelação de que Jesus era Deus. Aleluia. E que Jesus era Senhor de toda a terra. Existe um que sempre foi o mais atrevido em boas palavras, que era Pedro. Pedro chega naquele momento da entrega de Jesus, saca da espada e vai em cima de um soldado chamado Malco e corta a orelha. E Jesus disse para ele: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu daria ordem, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria aqui legiões de anjos para me defender. Isso mais uma prova de que Jesus era Deus. O Getsemane foi um dia de agonia para Jesus.
Jesus. Jesus sai na madrugada, está amanhecendo, e ele vai até Pilatos. A Bíblia diz que ele já tinha levado muitas cacetadas, cuspes, humilhações, empurrões. Mas Jesus agora está indo até Pilatos. E quando ele chega a Pilatos, Pilatos não encontra. A Bíblia diz que ele não encontra motivos para acusar Jesus. E Pilatos, após interrogar Jesus, perguntando se ele era o Messias, Jesus sempre foi aquele que é e sempre será o Cordeiro de Deus. Em silêncio, ele só respondia: tu o dizes. Pilatos olha para a multidão e diz: qual é a condenação sobre esse homem? Porque eu até agora não vi nenhuma condenação que me pudesse impor tal condenação sobre ele. A multidão silencia, outros bravam, outros gritam. E diz a Bíblia que Pilatos agora resolve dirigir Jesus até Herodes. E quando Jesus vai até Herodes, aquele que sempre foi um perseguidor, aquele que sempre foi aquele que queria matar Jesus, no seu reinado, a Bíblia diz que ele é zombado por Herodes, pelos seus soldados. E Herodes, não achando pouco, lhe dá uma veste, uma vestimenta. Agora imagine só, o corpo de Jesus está todo dolorido. O corpo do meu Jesus, do seu Jesus, já está sofrido, já está ali machucado, ferido. E vem aquele vestido, e você sabe que quando um corpo está ferido, o vestido cola, junta-se com a pele e o sangue. Herodes resolve voltar de novo, pastor Eudes, Jesus para Pilatos. E chegando lá, perante Pilatos, Pilatos faz um plebiscito coletivo naquele momento e diz: é mistério que nesses tempos seja solto um preso. A quem vós decidis que eu vos solte, Jesus ou Barrabás? Você sabe da história. E a multidão clama: Barrabás, solte Barrabás. E diz a Bíblia que Jesus agora, olhando para Pilatos, Pilatos olhando para ele, Pilatos chega e diz: eu sobre ti lavo as minhas mãos. E agora Jesus sai de Pilatos, vai para o cárcere, é zombado, você conhece a história, é maltratado, recebe uma quarentena menos um de açoite, de um chicote chamado Ziclague. E esse chicote não é um chicote que você costuma já ter conhecido. Quem estudando a Bíblia sabe que esse chicote Ziclague, ele tinha 3 pontas, e nessas 3 pontas havia artifícios de osso e de aço. E quando isso batia no corpo humano, ele não ia e voltava, ele entrava e ficava na carne. E quando era puxado de novo, saía um pedaço de carne. O seu Jesus e o meu Jesus, por amor a mim e a você, foi chicoteado por esse chicote chamado Ziclague. Jesus sai daquele terrível quadro de humilhação e agora chega perante os soldados. E a minha Bíblia diz que sobre ele agora é mais realizado um efeito de zombaria, e os soldados começam a dizer: tu não és o rei dos judeus. E diz a Bíblia, pastor, que alguns homens correm ali por perto e começam agora a recolher uma coroa de espinhos. E cada espinho, segundo o historiador, diz que media 5 centímetros. E quando eles arrumam essa coroa de espinho, eles chegam e dizem, em forma de zombaria: está aqui a tua coroa. Aquela coroa de espinho começa agora a entrar no crânio do meu Jesus. E o meu Jesus permanece calado, porque ele ia até o fim. Ele tinha certeza que no fim de todas as coisas, o Pai exaltaria sobre todo o nome. Jesus é retirado e é colocado agora na via cruzes, como você bem sabe e conhece. Estou adiantando para ganhar a hora e entregar no momento certo a palavra. E sobre ele é colocado uma cruz pesada. E sobre ele é colocado uma cruz que era para mim e para você. Mas sobre ele, aquele que foi profetizado lá em Isaías, sobre ele, sob as suas pisaduras, nós seremos sarados. E o meu Jesus agora vai caminhando em frente a Jerusalém. Ele vai caminhando e a história diz que as ruas de Jerusalém não eram ruas planas, eram ruas íngremes, ou seja, Jesus estava subindo até um lugar chamado Caveira, Calvário. E eu creio agora naquela
Jesus está olhando para cada um daqueles que um dia sarou. Jesus está olhando para aqueles que estão zumbando, para aqueles que estão humilhando Ele, que Ele um dia renovou, que Ele um dia restaurou, que Ele um dia libertou. E Jesus vai caminhando em direção ao Monte Calvário. E diz a Bíblia que Deus dos céus levanta um chamado semideus, um estrangeiro que não era judeu, mas que foi colocado ali por Deus. Isso eu entendo, que nos momentos difíceis da tua vida, nos momentos mais cruéis da tua vida, o meu Deus sempre vai levantar um para levar a sua cruz juntamente com você. Amém, queridos? Olha que você não desfalece no meio da caminhada. Se ele não pega a cruz, leva por um pouco de tempo e depois devolve a Ele. Jesus chega agora no Monte Calvário, é colocado sobre a cruz, é amarrado, como vocês sabem bem, e é levantado a cruz. Mas só que no meio daquela cruz, ao lado daquela cruz, melhor dizendo, havia dois. Um começa a murmurar, mas o outro, o Espírito Santo, já estava trabalhando na vida dele. E disse para ele: nós temos pecados, mas esse não tem pecado algum para que pudesse estar aí. Ele diz uma palavra que marcou toda a história bíblica. Aquele que o Espírito Santo já estava tocando no coração dele, pastor Eudes. Eu creio que aquela posição de crucificado, ele estica um pouco o seu rosto e diz: sim, quando tu entrares hoje, no paraíso, lembra-te de mim. O meu Jesus olha um pouco para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Naquele momento eu creio que Jesus bradou ao Senhor Deus dos céus: valeu, Jesus, valeu, porque pelo menos um aqui creu que eu era o Rei dos Reis. A crucificação está acontecendo. Chega às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que os céus se escurecem, há trevas. Jesus é crucificado, Jesus é colocado realmente, de fato, de verdade, como vergonha exposta a todos os homens. A multidão está chorando, outros zombando. E quando Jesus estava perto já de morrer, vem um soldado com a lança e perfura pelo seu lado direito e sai sangue e água. E nesse dia de agonia que Jesus passou, quando Jesus olha para os céus, ele diz uma palavra que marcou toda a minha história e toda a sua história: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado, Senhor. Quando ele disse essa palavra, eu entendo algumas coisas. Que na cruz estava consumada a tua dor, a tua tristeza, embora isso venha a acontecer, mas não é algo que fique permanente. Na cruz estava sendo consumado todas as tuas misérias, as minhas misérias, as minhas doenças, as minhas mazelas. Naquele momento em que Jesus diz: tudo está consumado, entregando o seu Espírito ao Deus de Israel, ao Deus que pela primeira vez deixou ele só. E isso, pastor, se constituiu uma grande solidão na vida de Jesus, porque em todo o seu ministério o Pai sempre esteve com ele. Mas naquele momento da crucificação, escute só, vou lembrar agora, o meu Jesus teve que ficar só, porque Deus não pode habitar aonde há o pecado. E sobre Jesus estava todo o pecado da humanidade, como nós sabemos. E por isso que o Pai teve que abandonar por alguns momentos. Mas glória a Deus, que no terceiro dia, uma voz dos céus bradou o presbítero Lucine, e lá naquela tumba, a pedra que estava escorada teve que tremer e cair, e o meu Jesus voltar novamente à vida, porque Ele é o próprio Deus. Aleluia. Fica de pé nessa noite. Gostaria só de um som aqui para terminar, dentro dos 30 minutos que me passar. Mas um som aqui, eu quero orar por você. Receba em lugar de agonia. Foi um dia de agonia que o seu mestre passou. Feche teus olhos. A mensagem hoje não foi o
eufórica da parte desse pastor, não, porque o meu espírito desde manhã estava nutrido. Meu espírito desde a manhã e hoje, que Deus falava sobre essa mensagem no meu coração, fala sobre o dia que eu passei, o dia de agonia. Eu relutei em pregar essa mensagem, mas ela bradava cada vez mais forte. Relendo ao meu povo aquilo que eu passei há mais de 2000 anos atrás. Ó Senhor, nós te louvamos esta noite. Te louvamos porque o Senhor foi ao Monte das Oliveiras, e lá dentro do Monte das Oliveiras o Senhor entrou no Getsemane e vivenciou, como qualquer ser humano que vivencia momentos de agonia e tristeza. O Senhor vivenciou por mim, pelos que estão aqui nessa noite. O Senhor foi traído por um de seus discípulos, a quem Ele tanto amou, a quem Ele tanto ajudou, Judas Iscariotes, entregue aos soldados, colocado como vitupério perante os homens dessa terra, maltratado com aquele manto, e depois arrancado. Sobre tua cabeça, Jesus foi colocado uma coroa de espinhos que eu não poderia suportar. É por isso que o Senhor foi no meu lugar, no lugar daqueles que estão aqui presentes. Muito obrigado, meu Deus, porque eu não suportaria como homem que sou. Mas tu tomaste o meu lugar, tomaste a minha posição. Oh Deus, o castigo não era para ti, Jesus, era para mim, André, pecador, miserável. Mas tu tomaste o meu lugar. Subiste as ruas de Jerusalém, Senhor, como humilhado. Foste pendurado numa cruz. Sobre tuas mãos e pés colocaram carros terríveis que transpassaram a tua carne quando tu ainda estavas vivo. Mas tu não resististe. Oh, alabaxu, cantaraxu. Muito obrigado, Jesus. Sobre a tua lateral foi colocada uma lança, Senhor, que saiu sangue e água. Mas tu não pediste em momento algum para descer aquela cruz. Porque se o Senhor tivesse descido, eu não estaria aqui. Os teus filhos que estão hoje aqui não estariam te louvando nessa noite. Porque o plano de salvação só poderia ser consumado sendo crucificado e ressuscitado do terceiro dia. Por isso, meu muito obrigado, Senhor, por esse dia de agonia que o Senhor vivenciou, unicamente e exclusivamente por me amar. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Mais uma vez, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz. Se você ama o Cordeiro de Deus, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Ele tomou o seu lugar. Por isso, como eu queria a Ti, Senhor, a Ti seja a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Diga amém.